Fala, gente boa, tudo bem? Na minha leitura devocional achei um texto bem interessante que está em Atos capítulo 7, quando Estevão está fazendo ali a declaração dele, a defesa, ou anunciando aquilo que ele entendia do reino que havia vindo diante dos sacerdotes. Ele fala que Moisés, ao completar os seus 40 anos, ele vai visitar seus irmãos e ali ele tenta defender um dos seus irmãos contra um egípcio. E é interessante que o texto diz assim: e ele entendia que por meio dele seria liberto o povo. Na realidade, a gente tem muito em nossa mente que o chamado de Moisés ele se dá naquele momento da sarça no monte, né? E na realidade o texto diz que com 40 anos ele tinha essa plena consciência. Eu acho que aqui que é a chave que eu quero trazer para a nossa reflexão. Quando ele entendeu isso, ele foi fazer aquilo que Deus o havia chamado na própria força, na sua própria capacidade. E na realidade, o chamamento, aquela revelação de Deus lá no monte, através da sarça, é uma demonstração que a ação ou o mover que aconteceria para a libertação do povo não era um mover através de uma ação humana apenas, mas era através de ações, sinais e manifestações no mundo do espírito. Eu sei que a gente deve agir com sinergia na nossa vida, né? O que é sinergia? Deus tem um propósito e ele se move para que essas coisas aconteçam, mas o homem corresponde àquilo que Deus estabeleceu e ele se move junto com Deus. Então, é uma conjugação de forças, tanto ou prioritariamente Deus agindo e o homem correspondendo e sendo instrumento de Deus para que aquilo ocorra. É uma sinergia. E na realidade, aqui no início, ele vai fazendo apenas com a sua própria capacidade. E no final, Deus mostra para ele que não é na sua própria capacidade, mas era na capacidade dele. E eu quero deixar essa mensagem para você, uma reflexão nessa manhã, que você possa entender que você tem que se mover, tem que agir, tem que fazer aquilo que é necessário, mas existem coisas que são ações de Deus em nossa vida, por nossa vida, através de nós, para que o nome dele seja glorificado. Que Deus nos abençoe, que em tudo possamos nos mover, mas ter Deus acima de nós, nos movendo e nos direcionando. Em nome de Jesus, um beijo no teu coração, um dia abençoado.